Salmo de número 149, e assim diz a palavra do nosso Deus. Aleluia! Cantai ao Senhor um novo cântico, e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel no seu Criador, exultem no seu Rei os filhos de Sião. Louvem-lhe o nome com flauta, cantem-lhe salmos com adufo e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. Exultem de glória os santos, no seu leito cantem de júbilo. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, nas suas mãos a espada de dois gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. Aleluia. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus, pedindo iluminação do Espírito Santo sobre nós. Deus eterno, nós estamos diante da Tua palavra mais uma vez, agora, Senhor, para a exposição, para a pregação da palavra. Que o nosso coração, ó Pai, esteja pronto para receber isso, e que seja solo fértil, Senhor, e que frutifique. Que nós, ao vermos essas verdades tão antigas, tenhamos como tão novas para nós, porque se renovam a cada manhã, porque a Tua palavra mesmo diz que os céus e a terra passarão, mas a Tua palavra não passa, Senhor. Tua palavra se renova a cada manhã nos nossos corações, na nossa vida, ó Pai, porque é pela Tua palavra que o Senhor sustenta o universo, que o Senhor sustenta as nossas vidas e que o Senhor alimenta e nutre a Tua igreja. Que houvesse então, Senhor, um mensageiro a entregar a mensagem do noivo, o Senhor, ao coração da noiva, em nome de Jesus. Amém. Como em um filme, meus irmãos, o salmista está aqui nos preparando para a conclusão, para o grande final, que é o Salmo de número 150. Uma das coisas mais comuns hoje em dia é parar na frente de uma televisão, ou de um celular, ou de um tablet, o que quer que seja, e assistir um filme, sejam animações, seja uma tragédia, seja um filme de ação. Acredito que, se não a maioria, todos já assistiram pelo menos uma vez na vida um filme. Apesar das histórias elas serem diferentes, a grande maioria segue um padrão que se divide em 3 atos, que é apresentação, desenvolvimento e conclusão. O que o salmista está fazendo então é chegando até o final do desenvolvimento para a grande conclusão, que é o Salmo 150, quando o povo de Deus finalmente chega no santuário, finalmente chega no templo. Quem já assistiu filmes que tratam de grandes batalhas, como por exemplo Senhor dos Anéis, Nárnia, Troia, 300, enfim, tem muitos filmes que tratam sobre batalhas, sabe que existe um momento antes da grande luta final em que as pessoas estão se preparando, estão preparando as suas armas para aquela grande batalha. É através da guerra, através daquela batalha, então, que o reino, que o bem vai ser estabelecido. O que o salmista está fazendo aqui é lembrando ao povo de Israel, aos súditos do Deus vivo e verdadeiro, que os inimigos ainda permaneciam, ainda havia uma batalha a ser lutada. Por isso, antes de levar o povo até o santuário, como um filme com um final maravilhoso, Ele nos prepara para erguermos a nossa voz em louvor ao nosso Deus e prepararmos também as nossas armas para a nossa luta. Nesse chamado ao louvor, o salmista está nos ensinando como agem os súditos do Rei Jesus. Em primeiro lugar, meus irmãos, nós vemos que os súditos do Rei Jesus agem com lábios prontos para louvar a Deus. É isso que nós vemos do verso 1 até o verso 5. A expressão um cântico novo, que está aqui no verso 1, aparece nos Salmos 96, no Salmo 98 e também aqui no Salmo 149. O que temos aqui, meus irmãos, não é simplesmente a chamar um cântico que foi composto há pouco tempo, ou um cântico que ainda não tinha sido cantado. Essa expressão, meus irmãos, ela está ligada à vitória de Deus, ao estabelecimento do reinado de Cristo.
Temos lembrado aqui que o povo, né, nesse contexto que o Salmo foi escrito e foi cantado, primeiramente, de que o povo aqui tinha voltado já para Jerusalém. O povo tinha saído do cativeiro e estava chegando na cidade que ainda precisava ser reconstruída. Eles estavam se restabelecendo na sua terra. Agora, no Salmo 149, o que o salmista nos chama a observar é que o povo não deveria cantar aquelas canções que eles cantavam comumente, ou as canções de lamentação que eles cantavam quando estavam ainda lá na Babilônia. Eles deveriam cantar uma nova expressão, pois Deus havia libertado o seu povo, Deus havia trazido o seu povo até onde eles queriam, de volta para a sua terra. Então, como súditos que cantavam cânticos na frente dos seus heróis que iam para as grandes batalhas, o povo de Deus deveria fazer isso também, exaltando a sua força, exaltando o seu poder. É isso, meus irmãos, que nós vemos no livro do profeta Isaías, como esse cântico novo está dentro desse contexto de estabelecimento do reino de Deus. Numa profecia que fala sobre Jesus e sobre o seu ofício de rei, que ele exerce sobre o seu povo, não só como aquele que governa, não só como aquele que está no controle, mas como aquele que luta, como aquele que liberta, aquele que traz o reino sendo estabelecido. Abra comigo então nesse texto, livro do profeta Isaías, capítulo 42. Vamos ler a partir do verso de número 6. Isaías 42, a partir do verso de número 6. Que diz assim: Eu, o Senhor, te chamei em justiça. Aqui está falando para Cristo, está falando do Messias. Tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere, os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vos farei ouvir. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor até as extremidades da terra. Vós, os que navegais pelo mar, e tudo quanto há nele, vós terras do mar e seus moradores. Então veja como as duas coisas estão ligadas. Ele fala de libertar os cativos, de dar vista aos cegos. E qual é o resultado disso? Cantai ao Senhor um cântico novo. Veja como as duas coisas elas estão relacionadas. O cântico novo é um chamado a cantarmos ao Senhor pelo seu reino sendo estabelecido em nosso meio. Tanto é que a expressão vai aparecer novamente em Apocalipse, tanto no capítulo 5 como no capítulo 14, onde é dito que novos cânticos são entoados ao Senhor, porque Jesus Cristo retornou. Nós vemos, meus irmãos, que Deus, em Jesus Cristo, libertou a cada um de nós. Em Jesus Cristo, Ele deu vista a nós que estávamos cegos. Nós somos chamados a louvá-lo, tanto pelo que Ele fez por nós no passado, como por aquilo que Ele ainda fará por nós no futuro, na renovação de todas as coisas, também pelo que Ele tem feito hoje em nossas vidas. Por isso é que nós somos chamados a cantar esse cântico novo, esse cântico que indica um reino sendo estabelecido no nosso meio. Como quando Israel passou pelo Mar Vermelho, e no capítulo 15 de Êxodo, logo depois de eles saírem do Mar Vermelho, o que Moisés faz? Ele canta ao Senhor. Ele traz ali um cântico de alegria por causa da vitória. Da mesma forma, meus irmãos, ao contemplarmos a misericórdia de Deus, ao contemplarmos o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário em nosso lugar, ao contemplarmos, meus irmãos, quem nós éramos, o que pensávamos, o que fazíamos, o que buscávamos, e ao ver onde estamos hoje, ao vermos que nós passamos pelo Mar Vermelho da nossa vida, nós devemos cantar um cântico novo ao nosso Rei. E por isso a expressão não é solta no vazio, mas veja o verso de número 1 do Salmo 149, ele diz:
como devemos louvar, um cântico novo, e também diz onde nós devemos louvar, na reunião dos justos. Podemos ouvir uma música no carro, no ônibus, ou fazendo outra coisa, e nisso sermos confortados e alegrados no Senhor. Na verdade, até devemos buscar nos alegrar no Senhor em todos esses momentos, mas nada se compara a louvarmos ao Senhor em comunidade. Nada se compara a louvarmos ao Senhor juntos. Nada, meus irmãos. Já falamos isso e eu espero que isso fique gravado no coração e na mente dos irmãos. Tudo que nós fazemos no culto é congregacional. Por isso que o louvor que nós entoamos aqui, meus irmãos, não é somente o presbítero Nélio ou quem quer que esteja à frente, mas é a igreja do Senhor, toda junta, louvando a Ele. O chamado aqui não é a indivíduos em primeiro lugar. Veja o verso 2, ele diz Israel, a nação, os filhos. Veja o verso 4, ele fala de povo, fala de humildes. No verso 5 ele fala dos santos. São palavras no plural, ou então que mostram um conjunto de pessoas. O contexto do culto foi lembrado no verso 1, então ele passa para um outro contexto. Devemos lembrar que o povo de Israel passou por batalhas e conquistas. Já mencionamos aqui a do Mar Vermelho. Já podemos nos lembrar também da conquista da terra de Canaã, da travessia do Jordão. Também quando Davi ele traz a arca da aliança de volta. E em todas essas batalhas, quando tudo aquilo se concluía, quando aquele momento acabava, o povo louvava a Deus. Por isso, a partir do verso 3, o salmista lembra do povo em contextos nos quais eles estavam reunidos louvando ao Senhor, mas que, veja só, não eram necessariamente culto. Então, o verso 1 nos lembra do culto, mas aqui nos lembra de uma reunião que não necessariamente é culto, e ainda assim o povo está louvando a Deus. Eram nas festas onde o povo se reunia, onde não havia santa convocação, mas mesmo assim o povo espontaneamente, com seu coração, louvava ao Senhor. Por isso ele fala de adufes, que eram uma espécie de tambor, de tamborim, de harpa e de flauta, que eram instrumentos usados em festas. E em algumas versões, na verdade a maioria das versões, a palavra que está aí por flauta é traduzida por dança, dança que não era utilizada no culto, mas que era utilizada nas festas do povo de Israel. E isso é necessário fazer essa diferenciação para que nós não pensemos em transportar as coisas das nossas festas normais para o culto a Deus. Por exemplo, meus irmãos, nós fazemos coisas boas em festas, como por exemplo, nós nos reunimos para comer um gostoso bolo de aniversário, mas nós não fazemos um bolo, nós não botamos um bolo para ser servido aqui na hora do culto. Muitas vezes nós vamos comer depois, e isso é bom, né? No aniversário da igreja é um momento de festa, mas o bolo não é servido na hora do culto. Da mesma forma, um esposo e a sua esposa ou amigos podem juntos dançar de uma forma que não seja sensual, mas dançar, se alegrar com alguma coisa. E nós não vamos dançar aqui na hora do culto, não vamos ficar rodando aqui na hora do culto, nem nada do tipo. Nós podemos ouvir uma bela orquestra em um teatro, mas nós não vamos ter uma apresentação de uma orquestra aqui na hora do culto para nós ficarmos assistindo. Qual é o ponto que está sendo colocado aqui? É de que o povo de Deus se reúne para louvar a Ele, não somente no culto, nas nossas festas, nas nossas comemorações, naquilo que nós fazemos com o nosso coração alegre. Por exemplo, quando um jovem passa num vestibular e nós vamos lá nos alegrar com aquela pessoa, o Senhor também deve ser louvado ali. Quando uma pessoa sai de um hospital depois de alguns dias internada e nós vamos lá nos alegrar com aquela pessoa, aquilo não é um culto solene como nós temos aqui no domingo, mas é uma reunião de louvor a Deus. Então é isso que o salmista está nos lembrando aqui. Somos um povo que é chamado a festejar, somos um povo que é chamado a celebrar, a nos reunirmos para glorificar a Deus com alegria e com júbilo, ainda que não seja no culto, mas com louvor nos nossos lábios. E seja em volta de uma fogueira, em volta de uma mesa ou de uma churrasqueira, nós podemos com um violão ou só com as nossas vozes celebrar o Senhor em suas maravilhas. Só lembrando, deixando bem claro que uma coisa não exclui a outra, certo? Não é que nós vamos passar a viver dessas atividades e vamos deixar o culto.
O culto é o principal, mas nas outras coisas também devemos louvar a Deus. Isso está diretamente ligado ao que temos no verso 4 e no verso 5. O verso 4 diz que a salvação adorna, ou seja, embeleza, faz bonito, enfeita aqueles que são humildes. Enquanto outros povos louvam as suas conquistas, se voltando para a sua força e dizendo: veja como sou forte, veja o que eu consegui com a força do meu braço, veja como eu destruí o meu inimigo. O povo de Deus aponta para o seu Senhor, como Moisés, mais uma vez citando aqui Êxodo, capítulo 15, no qual, depois de atravessar o Mar Vermelho, ele louva ao Senhor, e ele diz: o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. Como João Batista, que quando pregava ali antes de Cristo iniciar o seu ministério, ficou extremamente famoso. E o que João Batista diz quando Jesus Cristo chega? Que ele cresça e que eu diminua. O povo de Deus aponta na sua alegria não para aquilo que ele conquistou, não para aquilo que ele é, não para aquilo que ele tenha feito, mas para o seu Senhor. Vivemos num tempo, meus irmãos, de autocelebração, de ostentação, como muitos gostam de dizer, e de dizer: veja o que eu consegui, veja o que eu tenho, veja onde eu estou. Que o que mostremos para o mundo seja a nossa salvação, seja o nosso Senhor, que digamos e demonstremos: esse é o Senhor que me salvou, foi isso que Cristo fez por mim, tudo vem dele, é para ele, bendito seja o nome do Senhor nessas coisas. E no verso 5, nós temos um fechamento precioso dessa primeira parte, pois no verso 1, nós fomos lembrados do culto, no verso 2, nós fomos lembrados que somos um povo, no verso 3, nós fomos lembrados a celebrar a Deus, ainda que não estejamos no culto, no verso 4, nós somos lembrados que a salvação nos leva a nos humilharmos diante do Senhor, e no verso 5, nós somos lembrados de louvar o Senhor mesmo no nosso leito, na nossa cama, quando não há ninguém olhando no nosso íntimo. Ali também o Senhor deve ser celebrado. Eu quero lembrar mais uma vez os irmãos da época em que nós vivemos uma época de curtidas, de likes, de visualizações, e que muitas vezes as pessoas têm isso como motivação, até mesmo para expressar a sua fé. Então veja como o nosso coração é enganoso. Nós conseguimos fazer uma coisa boa, muitas vezes se tornar numa coisa ruim. Nós pensamos: eu vou postar um versículo porque fulano de tal vai gostar, eu vou mostrar que eu estou lendo determinado livro porque aquela pessoa vai ver e vai me admirar. Eu vou postar que eu estou ouvindo determinada música porque fulano vai saber que eu sou realmente crente, porque eu estou ouvindo aquele cantor, aquela cantora. Entendam que não há nada de errado em si em postar a foto de um livro, postar um versículo, ou então mostrar que você está ouvindo uma música. Nem é para ficarmos julgando as pessoas que fazem isso de qualquer maneira. O meu convite aqui para os irmãos é para olhar para o seu próprio coração, para aquilo que você faz ou para aquilo que você tem feito. Qual é a sua motivação? Você tem postado e feito essas coisas para que as pessoas olhem para você, para que as pessoas pensem como você é crente, ou você tem feito essas coisas para apontar para Deus? É para a glória do Senhor ou é para a glória do seu nome? É importante louvar a Deus publicamente, eu já disse isso, para que o Senhor seja conhecido, mas é importante louvá-lo em secreto também. É importante conhecer a Deus publicamente, vir ao culto, fazer isso que nós estamos fazendo aqui, mas nós não podemos deixar de louvar a Deus, de adorá-lo em secreto. Os hipócritas, meus irmãos, eles só fazem a primeira parte, eles só fazem o louvor externo, só fazem aquilo que dá para ver, como Jesus Cristo diz, na época dele era nos cantos das praças, e hoje em dia, meus irmãos, é o Instagram, é o status do WhatsApp, é as conversas com os outros, é a própria hora do culto, que muitas vezes acaba servindo de um teatro para mostrar uma vida que a pessoa não vive.
que saibamos louvar a Deus com as portas abertas da igreja e com a porta do nosso quarto fechada. Não louvemos a Deus apenas quando os olhos estão apontados para nós, mas quando estamos com os nossos olhos fechados no secreto do nosso quarto, onde somente o Espírito Santo ouve a voz, que Deus também seja louvado ali. Em segundo lugar, meus irmãos, o salmista ele mostra que os súditos do Rei Jesus, eles, além dos seus lábios prontos para louvar, eles também estão com as suas mãos prontas para lutar. Essa transição do louvor para a luta está muito clara no verso de número 6, é uma coisa assim bem abrupta, né? Bem de repente ele muda, está falando de louvor, de repente ele fala de espada, de vingança. Ele lembra ao povo de Israel que sim, o louvor é necessário, o louvor é bom e o louvor é agradável, mas ainda há uma batalha. Lembremos que esse salmo ainda é a preparação para o momento final do Salmo 150. O povo deveria louvar a Deus pelo que fez, mas deveria lembrar do que precisava ser feito. Isso nos lembra, meus irmãos, muito a história que está no capítulo 4 do livro de Neemias, quando o povo que tinha saído do cativeiro precisou reconstruir os muros da cidade de Jerusalém, que haviam sido derrubados pelos inimigos. Mas ainda que eles estivessem restabelecidos na cidade, o povo precisou lidar com os inimigos que haviam ali ao redor para terminar a construção. E essa realidade de alegria pelo retorno e de trabalhar em alerta por causa dos inimigos é tão evidente que Neemias diz que o povo trabalhava com uma mão e com a outra mão segurava a sua arma, segurava a sua espada, a sua lança. Então nós podemos imaginar a imagem aqui da pessoa com uma colher de pedreiro numa mão e com a espada na outra mão, pronta para a luta em qualquer momento. O que também nos mostra que para a defesa e para a luta justa, as armas têm um propósito, mas há um princípio bem mais profundo do que esse aqui. Deus é chamado, por exemplo, pelo profeta Naum de vingador. Em Deuteronômio, em Hebreus e em Romanos, o Senhor diz que a Ele pertence a vingança. Devemos entender que a palavra vingança nem sempre tem um sentido egoísta e pecaminoso, que acontece quando nós nos vingamos. Até porque se fosse assim, Deus não diria que a vingança pertence a Ele, se fosse pecado. Mas essa palavra que é traduzida por vingança também tem um sentido de punir de maneira justa e se aplica somente à justiça de Deus. É muito claro, meus irmãos, quando o povo de Israel está conquistando a terra de Canaã e aqueles povos estão sendo expulsos das suas terras e até mesmo em alguns momentos exterminados ali, que o povo de Israel estava sendo usado como juízo de Deus contra aquelas pessoas. Interessante observar que, mesmo nos dias de Jesus, o povo de Israel ainda estava debaixo do domínio estrangeiro. Os romanos dominavam sobre os israelitas. E não eram raras as revoltas, era um povo que se rebelava constantemente. Porque o olhar deles, muitas vezes, ainda era curto e terreno. Lembre-se que várias vezes nos evangelhos, os irmãos que com certeza já leram todos os evangelhos atentamente, percebem que várias vezes o povo confunde Jesus com um revolucionário político e dizem: Senhor, é agora que o Senhor vai restabelecer o reino de Israel? Senhor, é agora que essas coisas vão acontecer? É agora que o Senhor vai se assentar no trono? Como alguém que iria formar uma revolta contra Roma. Os apóstolos, os discípulos não entenderam. E graças a Deus, meus irmãos, o contexto que nós vivemos não é mais uma batalha física. Não cabe a nós pegar em armas e lutarmos contra uma nação, ou pegar em armas e irmos contra os descrentes e fazermos justiça com as nossas próprias mãos. Não nos cabe impor nada com armas sobre aqueles que são inimigos da igreja e da fé. Pelo menos não armas físicas. Nós não fazemos nada à força, mas nós ainda empunhamos armas sim. Quando Cristo ele foi preso, ele disse a Pilatos: você não teria nenhuma autoridade sobre mim
se do céu não te fosse dada. E ele também disse: se eu quisesse, o meu Pai mandaria legiões de anjos para me libertar. Mas porque ele não fez isso, ele mesmo responde: o meu reino não é deste mundo. O que aconteceu historicamente com o povo de Israel, e o que nós somos chamados aqui a lembrarmos como igreja do Senhor, é que ainda vivemos em luta e em guerra. Devemos ser lembrados, meus irmãos, que vivemos sim em um ambiente hostil, mas veja como isso é colocado lado a lado com o louvor. A espada que nos hoje é dada não é uma espada que se quebra, ou que enferruja, ou que se perde. É a espada do Espírito, é a palavra. Como diz o apóstolo Paulo, e também a carta aos Hebreus: e os nossos inimigos não são carne nem sangue, mas ele diz, são inimigos espirituais. É a nossa luta, meus irmãos, contra as trevas desse mundo. É através da palavra de Deus que nós executamos a sentença de Deus. É através da palavra de Deus que nós lutamos. Talvez você diga: como assim, Tiago? Como a palavra de Deus pode executar juízo? Como a palavra de Deus pode executar uma sentença? Eu lhe respondo, meu irmão: a palavra de Deus nunca é neutra. Não há como escutá-la e ficar sem resposta. O profeta Isaías diz que a palavra do Senhor jamais volta vazia. Como dizia o pastor Ailton, tão lembrado e tão amado aqui por essa igreja, por todos nós, eu lembro que ele sempre dizia: a palavra de Deus sempre nos deixa ou mais perto do céu ou mais perto do inferno. A palavra de Deus nunca é neutra. Nós não somos neutros ao Evangelho, nem aqueles a quem pregamos são neutros. Por isso nós pregamos com fervor, meus irmãos. Por isso nós oramos com fé no Senhor. Por isso oramos pelos filhos que estão desviados. Por isso oramos pelas famílias que são desfeitas. Por isso oramos pelos incrédulos. Por isso oramos para que o Senhor converta mais e mais pessoas, e nos alegramos com cada conversão, porque a palavra do Senhor nunca é neutra na vida de ninguém. E é por isso que ela é comumente representada como uma espada de dois gumes, ou seja, aquela espada que tem duas lâminas. Ela sempre tem um efeito: ou ela corta de um lado ou ela corta do outro, ou ela corta nos libertando das nossas correntes, ou ela nos executa. E o salmista, para ilustrar o tamanho e o poder de Deus e da sua palavra e da sua espada, diz que são os reis e os nobres que sofrerão esse juízo, deixando claro que desde cima ninguém escapa do poder de Deus. Aqui há uma clara referência ao Salmo 2. Abra comigo então nesse texto, Salmo de número 2. Salmo de número 2, que diz assim: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite e pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele confiam. É por isso, meus irmãos, pela rebeldia dos grandes, dos nobres, que começa com essas pessoas, que a palavra do Senhor é usada também para executar juízo. Por isso o verso 9 do Salmo 149 fala de forma tão clara que
é a espada executando uma sentença. Por isso pregamos o Evangelho, meus irmãos, com a convicção do amor e da misericórdia de Deus, mas também com a convicção da sua justiça e da sua ira. Talvez você ache as minhas palavras muito duras, e eu convido você a ver o que a própria palavra diz novamente. Porque se tem uma coisa, meus irmãos, que nós prezamos, é de que a Escritura é que interpreta a Escritura, a palavra do Senhor é que nos revela a verdade, não é aquilo que eu acho, não é aquilo que eu penso. Então, vamos ver como a palavra do Senhor mostra exatamente isso, em 2 Coríntios capítulo 2, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, a partir do verso de número 14, 2 Coríntios capítulo 2, a partir do verso 14, que diz assim a palavra de Deus: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com estes, ou seja, para com os que se perdem, cheiro de morte para a morte. Para com aqueles, ou seja, para os que são salvos, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Não nos interessa, meus irmãos, pregarmos um evangelho mutilado. Não nos interessa pregarmos o Evangelho pela metade, mas pregamos a palavra inteira, pois foi através da palavra, meus irmãos, que Deus nos criou, foi através da palavra que Deus salvou o mundo, e é através da palavra que Deus executa o seu juízo. E Cristo, meus irmãos, como uma palavra, como um verbo que se tornou carne, mostra isso com toda a perfeição. Ele executa isso de tal forma que não serão apenas os menores, os chamados peixes pequenos, mas os poderosos como vimos. Cristo, em sua primeira vinda, sofreu humilhação, como nós lemos lá naquele texto de Atos. Ele foi julgado injustamente, ele foi morto como um amaldiçoado. Ali os poderosos podem ter achado que tinham vencido sobre Cristo. Ali eles poderiam ter pensado que se livrariam do Senhor, que poderiam então jogar suas correntes fora, como diz o Salmo de número 2, que não deviam mais satisfação a ninguém. Mas diferente desses poderosos, nosso Rei ressuscitou e continua vivo. A execução do juízo, ela não é penosa para nós. Pelo contrário, como diz o salmista no verso 9, é honra. Por isso não devemos cessar, meus irmãos, de pregar o Evangelho, de empunhar a nossa espada, pois através de nós, pela palavra, Deus manifesta o seu poder. E a Bíblia é tão perfeita, meus irmãos, que essas figuras que nós vimos no Salmo 2, também no Salmo 149, e que se cumprem perfeitamente em Cristo, são harmonizadas num único texto, em Apocalipse capítulo 19. Então, abra comigo nesse último texto, Apocalipse capítulo 19, a partir do verso 11. Apocalipse capítulo 19, a partir do verso 11. Assim diz a palavra de Deus: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho, finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é o nosso Cristo glorificado, com a sua espada, vencendo, derrotando seus inimigos
e libertando aqueles que são seus filhos. Somos lembrados aqui, meus irmãos, que no retorno de Cristo haverá alegria pelo cumprimento da sua palavra na redenção, mas também haverá choro e ranger de dentes no cumprimento da sua palavra, da sua condenação. O salmista nos lembra então, com a última palavra desse salmo, lembre, eles são chamados de salmo de aleluia, porque começam e terminam com essa palavra. Então, depois de nos mostrar essa luta, depois de nos chamar ao louvor, ele diz: louvado seja o Senhor pelo seu amor e por sua justiça. Você que talvez tinha até hoje a ideia, talvez, que nosso Deus é um Deus que não executa vingança, que é um Deus que é somente, digamos assim, que é vendido por aí um amor, e um amor que não se importa, um amor que tolera todas as coisas, que talvez você tenha negado isso com seus atos, palavras e pensamentos, esquecendo-se da soberania de Deus. Você que acha que Deus vai aceitar simplesmente a sua gratidão e o seu louvor de vez em quando, enquanto você vive uma vida distante dele, como se não o conhecesse, eu quero te dizer: arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se dos seus pecados. Hoje, talvez antes, a palavra do Senhor tenha sido pregada a você. E eu quero repetir o que já dissemos: a palavra do Senhor não é neutra na sua vida, nunca é neutra nos nossos ouvidos e nos nossos corações. Hoje, então, arrependa-se dos seus pecados e volte-se para Cristo, porque Ele é rico em perdoar. Quanto àqueles que já são chamados a empunhar a espada e o louvor, lembremos ainda de algumas coisas rapidamente. Primeiro uso, meus irmãos, que o cântico novo ao Senhor seja a nossa realidade diária. Quando colocamos diante de Deus um cântico novo, como diz o salmista, estamos exercitando a nossa natureza como uma nova criatura. Devemos nos esmerar nisso de tal forma que isso seja parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Somos lembrados aqui que a nossa devoção diante de Deus deve estar presente em todos os níveis, no culto, nas reuniões que nós fazemos fora daqui, no nosso trabalho, até aquilo que é mais particular e mais privado, na nossa cama. Por isso, meus irmãos, nós devemos nos esmerar em cantar ao nosso Senhor cânticos novos, porque assim o nosso coração ficará cheio da glória e da graça do Senhor, porque a sua palavra aquece o nosso coração. Os salmos, meus irmãos, eles são o mais extenso livro da Bíblia, não por acaso. São 150 músicas para lembrarmos da palavra do Senhor, para lembrarmos da lei do Senhor. E por isso um dos nossos projetos para o ano que vem, se Deus nos abençoar e nos der graça e vida, é ensinar esta igreja a cantar cada vez mais a palavra do Senhor. Veja, hoje nós já cantamos aqui Romanos 8, já cantamos parte do Salmo 125, pretendemos fazer com que a igreja cante mais e mais a palavra do Senhor, para que no seu coração fique guardado isso. Não só para que os irmãos façam um belo coro cantando aqui no culto, mas para que os irmãos se alegrem nos seus lares, no seu trabalho e na sua escola. O mundo já está cheio de música ruim, meus irmãos, e nós não precisamos ajudá-los com isso. Tenhamos então sempre um cântico novo no nosso coração. Não no sentido de uma nova composição necessariamente, mas no mesmo sentido de que a palavra do Senhor se renova. E quando somos gratos ao Senhor, expressamos isso com louvor, tanto em público como no particular. Damos testemunho da salvação que Ele nos deu. Louvemos então ao nosso Senhor com um cântico novo. O segundo uso, meus irmãos, é que estejamos prontos para manejar a palavra. Muitos são desafios que os súditos do Senhor enfrentam por empunhar a espada da verdade. Mas deixa eu lhe encorajar e dizer que vale a pena segurar essa espada até o fim. Precisamos estar prontos, meus irmãos, para nos postar diante da nossa luta. Como Paulo disse, e eu repito, não é contra a carne, nem é contra o sangue, é contra as trevas, contra os dominadores desse mundo que se postam contra Cristo. E é justamente nessa luta contra esses dominadores,
que é contra Cristo que nós devemos lutar e que vale a pena nós lutarmos, porque Cristo é aquele que sempre vence os seus adversários. Não menospreze, então, assim como não menospreze o papel do louvor, não menospreze o papel da palavra na sua vida. Não menospreze a importância de tê-la guardada no seu coração. Lembre do que falamos no comecinho do culto, quando nós lemos Deuteronômio capítulo 6 e o princípio que está lá. Ensine isso quando você estiver deitado, quando você estiver levantando, no caminho e em casa. Ensine isso aos seus filhos. Sempre esteja armado com a palavra do Senhor. Não se valha de nada menos do que a palavra do Senhor nas suas lutas. Isso indica, meus irmãos, que quando homens chegarem com invencionices das suas cabeças, como as diversas seitas que tem por aí, testemunhos de Jeová, mormons e adventistas, dentre outros, que distorcem completamente a palavra de Deus, dizendo coisas que contradizem ou que distorcem a palavra, não lutem com outra coisa, lutem com a palavra de Deus. Estejamos prontos a fazer como Cristo fez quando foi tentado e Satanás tentou utilizar a palavra, citando versículos fora de contexto, distorcendo o sentido, e Cristo usou a própria palavra de Deus. Só aqui para que os irmãos se lembrem, quando Satanás diz, citando um versículo que diz que Deus não deixa os seus passarem fome, então ele diz, faz com que essa pedra se torne pão. Cristo diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra do Senhor. Saibamos então manejar a palavra de Deus, porque a própria palavra, com o seu poder, executará o seu juízo. E em tudo isso, meus irmãos, o nome do Senhor será louvado. Somos deixados então aqui pelo salmista aos pés do templo, nas portas do santuário, como nós veremos no Salmo 150, prontos para sermos convidados a entrar na casa de Deus, como um maravilhoso filme que se aproxima do final. Podemos ver e podemos sentir que nós não estamos vivendo uma tragédia, nós não estamos vivendo um filme que se encaminha para uma derrota numa batalha, mas para a glória, para a presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Louvemos então ao Senhor que fez os céus e a terra. Amém.